Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos explorar dois tipos de dados mais usados em Python, listas e tuplas. Vamos entender suas diferenças, quando usá-los e ver alguns exemplos práticos. Então, não se esqueça do like e de se inscrever. Bom, listas e tuplas são sequências que podem armazenar múltiplos valores. A principal diferença entre elas é que listas são mutáveis e tuplas são imutáveis. Bom, uma lista é uma coleção ordenada de elementos que podem ser alterados após sua criação. Você pode adicionar, remover ou modificar elementos em uma lista. E a sintaxe básica para criar uma lista é essa que você está vendo na tela. Então, você dá o nome da sua lista, né? Igual, põe essas chaves e escreve o que você quiser, né? Que esteja dentro da sua lista. Você pode acessar elementos da lista pelo índice, adicionar novos elementos com o método append, remover elementos com o método remove e modificar elementos diretamente. A gente vai ver isso mais especificado depois, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre as tuplas. Uma tupla é uma coleção ordenada de elementos que não podem ser alterados após sua criação. A sintaxe básica para criar uma tupla é essa que você está vendo também. Segue a mesma base, o que muda é que são parênteses ao invés das chaves, né? Eu não chama chaves, tá? Esse símbolo que envolve a lista, mas eu esqueci o nome dele, fugiu da minha cabeça agora, tá bom? Mas é o parênteses quadradinho, tá? Bom, as tuplas são imutáveis, o que significa que, uma vez criadas, você não pode adicionar, remover ou modificar seus elementos. Elas são assim e pronto, você não pode fazer mais nada com ela. E elas são úteis quando você quer garantir que os dados permaneçam constantes. Bom, aqui são os dois métodos principais, né? Para você mexer com a lista, que é o append, que ele adiciona os novos elementos, e o remove, que ele remove elementos já existentes. E aí está a estrutura deles, então você digita o nome da sua lista, nesse caso, nesse exemplo, é frutas, ponto, append, e entre parênteses e entre aspas simples, o que você deseja adicionar. E a mesma coisa com o remove e o que você deseja remover entre aspas simples, tá bom? Agora, algumas vantagens e desvantagens das listas e das tuplas. Bom, falando sobre as listas, a mutabilidade. Elas podem ser alteradas após a criação. Versatilidade também, elas suportam várias operações como adição, remoção e modificação de elementos. Métodos úteis, elas oferecem vários métodos embutidos para manipulação. E uma desvantagem é que elas são mais lentas, então elas podem ser menos eficientes em termos de memória e desempenho comparada às tuplas, tá bom? Vantagens da tupla: imutabilidade, que ela garante que os dados não serão alterados acidentalmente, são mais rápidas, então, em termos de memória e desempenho, elas são mais eficientes e podem ser usadas como chaves de dicionário, enquanto as listas não podem, né? Porque, como a gente disse, ela pode ser mudada. E a imutabilidade está com um xizinho e um certinho, porque ela também é uma desvantagem. Então, ela não pode ser alterada após a criação, o que pode ser uma limitação em alguns casos. Então, ao mesmo tempo que isso é algo positivo, também é algo negativo, né, gente? Bom, agora aqui estão os exercícios. Quiserem tirar um print para resolver antes ou junto comigo, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o que a gente explicou. Vamos ver isso na prática, tá, gente? Bom, nesse primeiro código, como vocês podem ver, começamos com uma lista, né? Estamos aqui criando a nossa lista
Então, a gente tá criando uma lista de frutas com maçã, banana e cereja. Perfeito? E a gente vai dar um print aqui, lista original, e colocar aqui banana, maçã, banana e cereja, tá bom? Essa será a nossa lista original que a gente criou. Como a gente acessa os elementos dessa lista? Através do índice que eu comentei. Então, a gente pode dar um print aqui, primeiro elemento, e aí, para você acessar o índice, você coloca o nome da sua lista e entre esses parênteses, né, quadrados, o índice do que você quer ver, né? Lembrando que, assim como for, as listas começam do número zero. Então, se você colocar aqui o número 3, querendo dizer que você quer que ele printe a cereja, ele não vai printar, porque o número 3 não existe. A maçã é o número 0, a banana é o número 1 e a cereja é o número 2, tá? Então, tem 3 elementos, mas a contagem é de 0 a 2, tá bom? Por isso que aqui a gente coloca o 0 para indicar que queremos o primeiro elemento, que é a maçã, tá? Agora, adicionando elementos. A gente coloca o nome da nossa lista, ponto, o append, e o que desejamos adicionar, né? Nessa lista. Também tem como adicionar, você decidir, né? Aonde você quer adicionar o elemento através do índice. Depois a gente faz isso. E aqui a gente deu um print, né, após adicionar um elemento, como ficaria a nossa lista. Bom, também tem como remover, né? Então, aqui, removendo elementos, a gente dá o nome da lista, novamente, ponto remove e o nome do que a gente quer remover. Lembrando que tem que estar coerente, né? Então, se, por exemplo, aqui tiver letra maiúscula, ele não vai remover. Então, não esqueçam desse detalhe. Demos um print também aqui, né? Para ver como vai ficar depois dessa remoção. E por último, a gente vai modificar os elementos da lista. E aí, para você modificar, você chama a sua lista novamente pelo nome, coloca esse parênteses quadrado, né? E o índice que você quer mudar. Então, o que você quer mudar? A gente quer mudar a maçã nesse caso. Então, a gente coloca o índice dela, que é 0, e igual ao que a gente quer que se torne a maçã, né? Então, a gente quer que a maçã vire kiwi. E aí, a gente dá um print também aqui para ver como vai ficar. Então, após modificar um elemento, um printzinho, tá? E agora eu vou rodar tudo isso para vocês verem na prática como que ficou o resultado. Olha só, gente, as mudanças que a gente fez, como elas ficaram. Bem bacana, né? Ver isso na prática, a gente consegue entender mais, tá bom? E, bom, como eu disse aqui sobre adicionar, você escolher, né, onde você quer adicionar um elemento, a gente utiliza o método insert, que ele permite inserir um elemento em qualquer posição da lista, tá bom? Deslocando os elementos existentes para a direita, tá? Então, a gente cria uma lista, certo? E aí, a gente segue a mesma coisa aqui do append, tá? A gente coloca o nome da nossa lista, frutas, ponto insert, dá o nosso parênteses e o que que a gente quer adicionar, né? Sem remover, sem precisar remover, né? E eu escolher o lugar que a gente quer. Então, eu quero adicionar um elemento entre maçã e banana, tá? Então, eu coloco o índice 1, porque eu quero que ele pegue o lugar da banana e jogue a banana para a direita, vírgula, o que que eu desejo, ops, aspas simples, o que que eu desejo adicionar. Morango.
Perfeito, né, gente? Bom, agora vou rodar para vocês verem aqui a alteração. Então, vocês prestem atenção nesta linha aqui, tá? Bom, vamos lá. Olha aqui o morango. Consegui adicionar ele no lugar que eu queria. E eu posso colocar ele em qualquer lugar, tá bom? Só utilizando aqui esse índice e esse método de insert. Perfeito? Vou deixar aqui, na verdade, para vocês poderem ver, né? Bom, gente, maravilha. Agora, as tuplas, como as tuplas funcionam na prática, né? Primeiro aqui a gente vai criar uma tupla. Então, criamos aqui a tupla de cores, que a gente não quer que altere, né? E adicionamos vermelho, verde e azul. Maravilha. E demos um print, né, na tupla original aqui, cores, mesma coisinha das listas, tá bom? E agora, como acessar os elementos da tupla? Lembrando que as tuplas não podem ser alteradas, modificadas nem removidas, então só tem como a gente acessar os elementos, puxar um elemento ou todo elemento. Mesmo esqueminha também da lista, então a gente coloca aqui o primeiro elemento, né? Só para mostrar ao usuário o que a gente está puxando, o nome da nossa tupla e o índice. Ele também segue a mesma lógica de 0, 1, 2, tá bom? E agora temos aqui um erro, né? Eu quis trazer isso para vocês entenderem. Aqui a gente vai estar tentando modificar um elemento da tupla, tá? Então a gente pega aqui try, que é tentando, né? A gente vai usar o try except nesse caso para não dar um erro gigantesco no nosso programa, tá bom? Porque se a gente tentar fazer isso diretamente, pode dar um erro, tá? Então, a gente tá usando aqui o try except para isso, para vocês entenderem que realmente não tem como. E eu vou explicar um pouco mais sobre esse try except para vocês, tá bom? Então, a gente colocou aqui, queremos mudar o vermelho para amarelo, tá? E aqui foi só uma forma dele realmente reduzir a mensagem de erro, tá bom? Então, vamos rodar aqui para ver como fica. Bom, aqui a tupla original, o nosso primeiro elemento que a gente quis acessar e aqui o erro que ele dá. Erro ao tentar modificar a tupla. Tuple object does not support item assignment. Então, tá falando que ele não suporta mudança, né, de item, tá bom? E sobre esse try aqui e o except, a gente usa para dar mais segurança pro usuário, tá? Eles são usados para tratar exceções, que são erros que ocorrem durante a execução de um programa, né? Acontece, normal. Ele permite que você lide com os erros de uma maneira controlada, evitando que o programa termine inesperadamente, tá? Então, aqui o try, você coloca o código que pode potencialmente gerar uma exceção, né? Gerar um erro. Então, aqui é a mudança que pode vir a gerar um erro. E no except, se ocorrer, apenas se ocorrer realmente o erro, o fluxo de execução será transferido para esse bloco do except e você vai tratar a sua exceção, né? Nesse caso, eu só quis que desse um print e erro ao modificar a tupla e o erro que o sistema mesmo já mostra, né? Isso aqui, type error, é o erro do próprio sistema, tá bom? Você tem que ter uma noção desses nomes dos erros dos sistemas, tem vários tipos, zero division error também, quando você tenta dividir um número por zero. Então, tem vários erros, tá? Que podem acontecer. Eu vou até fazer um exemplo aqui com vocês, para vocês entenderem melhor. Então, ó, try. Caso alguém, tá? Vamos fingir que o nosso programa já tá enorme. E aqui no nosso resultado tem uma divisão por zero. Então, 10 dividido por zero, que isso não pode existir, tá? O Python não roda nada dividido por zero. Então, caso aconteça 10 dividido por zero, nesse caso aqui a gente tá fazendo acontecer, a gente tá obrigando o programa a dividir por zero, tá? Então, vai acontecer isso.
except, aí a gente coloca o nome do nosso erro, né, que é zero division error. Aqui ele já aparece, você pode dar um tab que ele preenche automaticamente. Dois pontos, aí a gente pode modificar a mensagem, dar um print e escrever aqui erro, divisão por zero não é permitido. Aqui, erro de divisão por zero não é permitido. A gente basicamente muda só essa mensagem, tá, gente? Porque se eu colocar apenas a conta sem o try, sem o except, eu vou mostrar pra vocês o erro que pode dar, tá? Vou rodar aqui. Ele dá esse errão, assim, essa mensagem enorme. E quando você tá com um programa muito grande, ele não roda o seu programa se tiver um erro. Então, nesse caso aqui, não rodaria esses outros comandos que a gente fez se eu deixasse só cor e zero amarelo, entendeu? E aí aparece aqui ó, o nominho do erro, que é o que você vai precisar para usar aqui o except, tá? E aí, basicamente, é isso que eu quis mostrar. Vou mostrar pra vocês aqui como ficaria. A gente arruma a indentação, porque o Python funciona por indentação, tá? Então, aqui, ó. Estão vendo? Ele até rodou, o que me surpreendeu um pouco. Eu achei que não ia rodar nada. Ele rodou as primeiras linhas, mas esse cores ele falou que realmente erro, né? E aí ele dá aqui o nominho que a gente colocou, type error. Se ele tivesse em cima dos outros códigos, vamos ver, fazer o teste se ele ia rodar. Não, não ia rodar porque a gente não. É, entendeu? E aí ele trava todo o programa. Você viu que dessa vez não saiu nenhum resultado. Então, vamos voltar aqui e rodar novamente, né? Pra ficar bonitinho pra vocês entenderem. Bom, gente, basicamente foi isso sobre a dupla. E agora vamos para os nossos exercícios. Oi? Aqui? Prontinho. Bom, primeiro exercício é a manipulação de uma lista, tá? Então, vamos lá. Queremos fazer o quê? Vamos. Ups, desculpa, gente. Criar uma lista de 5 frutas e executar as seguintes operações: adicionar uma nova fruta à lista, remover uma nova fruta da lista, imprimir o comprimento da lista e, por último, imprimir a lista final. Então, bora lá, gente, começar esse exercício, tá bom? Bom, primeiro, para criar uma lista, o que a gente vai fazer? É nomear ela, né? Então, frutas igual. Nessa nossa lista, queremos que frutas? Vamos pensar aqui. Maçã, banana, cereja, laranja e uva. Prontinho. Criamos aqui a nossa lista. Perfeito. E agora a gente vai fazer os comandos, né? Então, primeiro vamos adicionar. Detalhe, gente, vocês veem muita hashtag, né? Ela é para adicionar um comentário de uma linha, tá bom? Então, aqui vamos colocar número 1, né? Que é o exercício 1. Aí dá Enter para começar o código, tá bom? Adicionando uma nova fruta à lista. Então, frutas, ponto, append. E aí, o que que a gente faz? Coloca isso daqui, aspas, morango. Quero adicionar o morango. Beleza. Bom, exercício, ops, 2.
Remover uma fruta da lista, então. Frutas, ponto, remove. Aqui, aspas, vamos remover a que eu menos gosto, laranja. Então, vamos remover a laranja. E aí, agora, o terceiro, ele pede para imprimir o comprimento da lista. Isso vocês não aprenderam, tá? Mas não se assustem. Ah, gente, aqui eu confundi. Parênteses normal. Então, vamos arrumar isso daqui, né? Aqui, pronto. A gente também se confunde às vezes. Bom, vamos dar um print, escrever comprimento da lista, dois pontos, espaço, vírgula, que agora a gente precisa colocar a nossa lista, né? E o Python já tem uma formulazinha que conta a nossa lista, né? Conta quantos elementos tem, que é o len, que vem de length. Length? Acho que é assim que escreve. Isso, length. Não, length. Não me lembro como escreve, mas a abreviação é len, que ele conta quantos elementos tem na lista, né? E aí aqui a gente coloca o nomezinho da nossa lista e prontinho. E ele vai contar automaticamente que tem 5 elementos na nossa lista, né? Agora, o 4 e último, imprima a lista final. Então, a gente vai printar a lista depois de todas essas alterações. Pra ficar bonitinho, vamos colocar né, a instrução para o usuário. Então, aqui lista final, dois pontos, frutas, certo? Perfeito, gente. Vamos rodar agora para ver se deu tudo certo. Muito bacana. Ah, a gente não pediu para printar, tá bom? Então ele só obedeceu, adicionou o morango, como vocês podem ver ali no final, e removeu a laranja. Aqui, ó. Contou 5, como a gente esperava, e mostrou a lista final depois das modificações. Bem bacana. Bom, agora a gente vai criar uma tupla com 4 cores e executar essas duas operações, beleza? Então, bora lá. A nossa tupla vai chamar cores, né? O nome tem que ser sempre um nome bem intuitivo. E aí vamos por red, vamos por inglês, gente, para dar uma mudada. Red, green, blue e yellow. Beleza, criamos nossa tupla, então esses elementos nunca mais vão ser mudados, tá? Agora ela quer que a gente acesse e imprima o segundo elemento. Então, bora lá. Primeiro exercício, a gente vai acessar e printar. Então, a gente já pode dar o print logo direto, tá bom? Colocar entre parênteses. Segundo elemento, ops, vírgula, e aí o nome da nossa tupla e o nosso índice que a gente quer. O segundo, no caso, é o 1, tá, gente? Não esqueçam disso, não é 2. E aí vamos para o próximo exercício. Tente modificar um dos elementos e capture o erro. Capturar o erro é usar o try e o except, tá, gente? Então, vamos tentar alterar, né? Uma cor da tupla. Então, vamos tentar alterar cores. A cor green para black. Vamos tentar. Como a gente sabe que vai dar um erro, né? Vamos sair do try. Coloco o except. E vocês estão vendo que o try não funciona sem o except. Então, se não tem o except, ele fica com essa coisinha vermelha. Ele não funciona sem o except, hein, gente? E aí, a gente sabe que vai dar o erro type error. E a gente quer que, ao invés de a gente chamar o type error, a gente vai falar que ele é E, tá? E de erro. Pra gente não precisar escrever type error agora que eu vou mostrar. Então, vamos dar o print. Erro ao modificar a tupla.
Ups, e a gente vai colocar qual é o erro, né? Que é o nosso E. Gente, isso aqui, as, E, é só pra aqui no final, é coisa bem de preguiçoso, bem de programador mesmo. É só pra aqui no final a gente não precisar escrever type error, tá? Mas vocês não precisam usar isso daqui. Eu vou mostrar as duas opções pra vocês. Vamos rodar. Aqui, green, perfeito. E aqui. Erro modificar a tupla e qual é o erro, né? Então, tupla do objeto does not support item assignment. Perfeito. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Aí aqui, ops. Mesma coisa, gente, entendeu? Só que aí vem a classe, né? Tipo, erro modificar a tupla e tal, não sei o que. Enfim. Mas é só uma frescurinha, mas eu acho que fica bonitinho assim. Então, eu vou deixar assim, que vem certinho a explicação. Bom, agora o último exercício é para criar uma lista de números e converter ela para uma tupla. E depois converter a tupla de volta para uma lista e imprimir o resultado de cada etapa, né? Então, temos aqui duas etapas, dois resultados a ser impressos, né? E a lista original, é claro que a gente tem que imprimir. Beleza. Esse é bem simples, é mais simples do que vocês imaginam, tá? Então, vamos aqui números, que vai ser a nossa lista originalmente, né? Igual. Colocar dezenas: 10, 20, 30, 40 e 50. E quando são números, gente, não precisa das aspas simples, tá? Apenas quando é string. E agora aqui os números da dupla. Pronto. Já criamos aqui a nossa lista de números. Agora a gente vai converter para uma tupla. Então a gente colocou o nominhozinho aqui da nossa tupla, que vai ser. E aí, para converter essa lista para uma tupla, a gente vai escrever tuple, parênteses, e o nome da nossa lista a ser convertida, né? Que é números lista. Ele já dá até aqui, é só apertar o Enter. E assim, gente, que você vai converter, tá bom? E aí você pode ir dando print a cada etapa, ou se quiser dar os 3 prints no finais, não tem problema também, tá bom? Bom, eu vou dar os 3 prints no finais para ficar mais fácil, tá? E agora a gente vai converter essa nossa dupla em uma lista. Então, números, vamos criar outra lista, né? Números lista 2, que não pode ser nomes iguais, hein, gente? Senão buga. E a gente coloca list e o nome da nossa dupla, né? Então, a gente vem aqui, dupla. Prontinho, gente, convertemos. É assim que converte. Então, aqui de uma lista para uma dupla e uma dupla para uma lista. Dá até uma embaralhada. E agora a gente vai dar os prints aqui pra gente ver, tá? Então, aqui, vamos dar o lista original, vírgula e o nome, né? Número, lista. Esses atalhinhos ajudam bastante, viu, gente? É aqui, print, convertido para dupla. E aqui a gente copia, né, e cola, preguiçoso. Muda só aqui para lista. E muda aqui. Só esse eu queria. Prontinho, vamos rodar agora. Prontinho, gente. Aqui, ó. Lista original, convertido para dupla e convertido para lista novamente.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa outra aula sobre Python. E é isso, até a próxima.